Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou aqui falando da Alemanha, para aqueles que ainda não me conhecem. E nós estamos aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo para você diariamente, não é? Gotas proféticas do trono de Deus, aqui por nosso canal no YouTube. E a gota profética de hoje, dia 15 de dezembro de 2021, se encontra no livro de Números. Aleluias, Números, no capítulo 16. Meus amados, eu já queria te fazer uma pergunta desde já, porque isso vai refletir algo muito precioso para a sua vida, que talvez você não tenha tido ainda despertado para esse conhecimento. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você receber. Quem recebe é desperto. Abre-se os olhos, caem-se as escamas. E aí, por isso que o Senhor diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele que recebe o que vem de Deus, porque a unção, a palavra diz, ela ensina, é aberto os olhos e ele vai poder agir de uma forma que o inimigo não vai mais achar legalidades para impedir bênçãos na vida dele. Amém? Então eu queria te dizer o seguinte: que tipo de cristão você se encaixa? Você é o tipo do cristão que se alegra, né, diante de uma pregação, onde tem pastores ali que com muita, né, entusiasmo, digamos, começam a acusar outros pastores, começam a falar que são lobos em formas de ovelhas, e sabemos que é bíblico, sabemos que existem pastores e pastores, sabemos que existem profetas e profetas, sacerdotes e sacerdotes, não é? É bíblico para que se cumpra a própria palavra que diz que nos últimos dias haveria tudo isso. Mas o que eu quero que você pare para pensar comigo é: o que é que impulsiona o teu coração? Você se alegra quando vê esse tipo de pregação somente de comparações que fazem diminuir a imagem de autoridade espiritual? Você é do tipo que acha e gosta desse tipo de mensagem não porque ela está mostrando coisas que hariam de se cumprir no final dos tempos, mas porque assim está expondo as situações aqueles que os outros têm algum respeito? Ou você é do tipo também que está apto a começar a escutar toda uma pregação que seja somente isso o tempo todo? O pastor, alguém apontando, denegrindo, diminuindo uma autoridade espiritual. Mas, se o mesmo pastor, numa próxima pregação, ele começar a pregar falando do espírito que atua nas pessoas de insubmissão, de rebelião. Porque do jeito que existem pastores e pastores, profetas e profetas, sacerdotes e sacerdotes, também existem ovelhas e ovelhas. Também existe, a Bíblia diz, ovelhas e bodes. Mas a palavra de Deus nos dá a diferença delas. E a palavra de Deus nos diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e obedecerão. Então, a diferença é que a ovelha do Senhor, ela tanto está pronta para ouvir uma pregação que vem, sim, mostrando como identificar um falso profeta, como reconhecer um falso pastor, mas ela também tem um coração aberto para entender como identificar o seu coração em rebeldia diante de autoridades, em insubmissão. Então eu te pergunto isso: o que é que pulsa o teu coração? Você é voltado a só receber aquilo que você sabe que vai diminuir, denegrir, acusar uma autoridade espiritual?
mas você também está apto para receber aquilo que faz corrigir, exortar, identificar o pecado, o seu pecado como ovelha? Porque a resposta você já sabe. Você já sabe a propensão do fato de só clicar na pregação e quando vir que está pregando sobre insubmissão, lá vem. Vai só mesmo defender a autoridade pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai só falar de ovelha. O teu coração é aquele que vai dizer como está o seu coração. Este capítulo aqui, meus amados, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala exatamente, o capítulo 16 inteiro, ele fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E nesses eventos registrados nesse capítulo, são dois grupos. Um grupo com Corá, outro grupo com Datã e Abirão. Um grupo se rebela contra Moisés, o Corá se rebela, né? E um grupo se rebela contra um grupo se rebela contra Arão. Os dois levantados por Deus para dirigir aquele povo naquela missão tão árdua, que era levá-los para a terra prometida. E onde o povo que vivia clamando e chorando milhões de anos, clamou a Deus por socorro, e Deus levantou Moisés. E Moisés, por sentir certa insegurança, né? Então Deus permitiu que levantasse também Arão para auxiliá-lo. E diante daquele povo todo começou aquela peregrinação pelo deserto. Meus amados, nesta mensagem aqui, quando eu estava meditando, a gota profética que o Senhor me deu está aqui no versículo 8, onde nos diz assim: Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Isso não é suficiente? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio. Então, meus amados, está aqui mostrando claramente uma crise muito grande que estava acontecendo novamente diante daquele povo. E eu queria te dizer algo muito importante. Quando eu vi essa palavra, eu disse: Senhor, ontem o Senhor também falou a reação ali daquele povo de Israel, da sua teimosia, da sua obstinação, a idolatria. Hoje, o Senhor continua mostrando algo sobre o povo de Israel. Ali, aquele povo merecia a morte. O próprio Deus queria se levantar para vir com fogo sobre eles, porque o Senhor não suporta a idolatria. E Moisés pediu, e Deus deu para eles a vida. Aqui, esse próprio povo, que já tinha sido tão abençoado através da sua liderança, que já tinha sido poupada a própria vida por causa do seu pastor, agora estava questionando quem Deus tinha levantado. E isso continua acontecendo hoje. E aqui, meus amados, o que acontece com essa rebelião é que nesses dois grupos, eles realmente se dividiram, se separaram. Não eram qualquer pessoa, eram pessoas influentes lá em Israel, no clero, digamos, e eles foram movidos pelo único sentimento, a raiz de toda a rebelião: a inveja.
A inveja, meu amado, é a raiz de toda rebelião. Por isso que as pessoas não gostam de aceitar ministrações que tocam sobre o espírito, a influência do espírito de insubmissão. Porque a pessoa se torna insubmissa à autoridade espiritual que Deus levanta sobre a vida dela, movida, acima de tudo, por uma raiz de inveja. Essa raiz de inveja leva ao orgulho. Ele começa a se comparar e dizer, por que ele? Eu também tenho habilidades, eu também tenho dons, eu agora também já sei como fazer. A receita é assim, é jejuar, é orar, é se consagrar, eu também faço. Então por quê? E ele começa a se sentir superior. Primeiro a inveja entra, vem a comparação. Ele quer ser igual ou melhor. Aliás, quem tem inveja nunca quer ser igual, sempre quer ser melhor. E depois vem a insubmissão. Então, alguém que Deus levanta para ser bênção e que tem sido bênção na vida dele, como Moisés foi tremenda bênção na vida desse povo, esse pecado, essa opressão maligna, esta influência da inveja, da insubmissão, do orgulho, faz com que ele se rebele. E movido com tudo isso, o resultado disso é concorrência e ingratidão. E eles começam a se levantar contra aqueles que um dia oraram por eles, jejuaram por eles, clamaram de todo o coração que Deus manifestasse, desse novos dons para eles, para que Deus capacitasse-os, para que Deus desse a graça deles pudessem abrir um dom de abrir a Bíblia e poder ler a palavra e poder entender até coisas que pareciam mínimas, que não sabiam. E porque aquela liderança espiritual amou, clamou, pediu a Deus, eles foram capacitados, mas logo esquecem disso. Movidos pela inveja, movidos pelo orgulho de se achar que pode fazer aquilo igual ou melhor, que basta uma questão de tempo. Movidos por aquilo que o inimigo coloca no coração. E eu venho aqui te dizer isso hoje porque o Senhor ministrou fortemente para mim esta palavra e ele explicando isso. Filha, lembra vocês que me acompanham que ontem, quando eu estava orando, o Espírito Santo me levou profundamente para orar, clamando ao Senhor em prol de vocês, como Moisés, clamando que Deus liberasse as bênçãos retidas. Quem acompanhou o vídeo de ontem já sabe o que eu estou falando. Pois é, meus amados. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor disse, filha, eu estou na sequência, na testificação de palavra para palavra que eu dou a você. E hoje o que eu quero dizer é que tem pessoas que as bênçãos estão retidas por causa do pecado de insubmissão. E eu quero que você ministre aos seus corações. Pessoas, porque a insubmissão é um pecado tão terrível, porque ele começa através da inveja, mas há um cargo muito forte que é o orgulho, entende? Então, ele não aceita que é insubmisso. Ele não aceita que o que faz ele não respeitar a autoridade sacerdotal que Deus colocou na vida dele é a inveja, é a concorrência, é o orgulho. O orgulho não aceita, por isso que o nome é orgulho, não é? Por isso que Satanás foi Satanás. Ele tanto se sentiu capacitado igual a Deus, como ele se sentiu orgulhoso, como ele, acima de tudo, o que foi? Teve inveja. E aí, qual foi a consequência do orgulho de se sentir capaz tanto quanto Deus? Da inveja, a consequência foi o quê? A insubmissão, a rebelião. E Deus vem pedindo para me falar para vocês isto. Eu quero que vocês meditem neste capítulo. Eu quero que vocês leiam todo esse capítulo do Números 16, porque não dá para me explicar. Mas o que eu quero vir dizer aqui aos seus corações é que aconteceu esta rebelião ali no tempo de Moisés.
O povo se separou e ali, motivado pela inveja, Corá, ele com os levitas, eles se rebelaram contra Moisés e Arão, achando que não era certo, tá? Eu estou procurando aqui, estou com a Bíblia aqui online na frente e vendo qual é o versículo. Eles achando que não era certo que Moisés fosse o líder deles, porque eles se consideravam com atributos legais por serem também, né, da família dos levitas, que poderiam ser sacerdotes. Então, por que é que tinha que ser Moisés? Por que é que tinha que ser Arão? Ó, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, isso é no versículo 3, basta, a assembleia toda é santa, né? A igreja toda é santa, o povo todo é santo, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Entende? O espírito de insubmissão, ele é movido pelo espírito da inveja e ele age na concorrência de querer ser igual ou mais àquele que Deus levantou. Meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Moisés ouviu isso, ele prostrou-se no rosto em terra. Ele somente no coração disse, Senhor, tu estás vendo. Tu estás vendo que aqueles que eu tenho entregado a minha própria vida, todo o meu tempo, todo o meu jejum, toda a minha oração, olha como eles fazem, olha o que eles estão fazendo. Não é? É como que ele tivesse se prostrado ao Senhor e dizendo, eu entrego a ti, Senhor. Então a palavra diz que depois disse a Corá e aos seus seguidores, Moisés, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a que ele escolher. Moisés não estava preocupado com aquela rebelião. Moisés sabia quem ele era diante de Deus. Moisés sabia a motivação do seu coração para servir a Deus. Ele não estava servindo a Deus porque ele tentou todas as profissões e não deu certo nenhuma. Ele não estava servindo a Deus porque ele precisava se sentir alguém e o fato de se sentir numa posição sacerdotal dava a ele poder, dava a ele alegria de achar que as pessoas estavam dependendo dele. Não, ele estava servindo a Deus porque antes de tudo Deus tinha o escolhido. Havia um projeto de Deus para a vida dele desde que ele nasceu. Houve um projeto dele completamente nos detalhes de Deus, posicionando ele diretamente para ser crescido na educação do Egito, para conhecer de perto o faraó, para o propósito que Deus teria no futuro para usá-lo como um libertador e ele ter que de cara a cara lidar com o faraó. Moisés sabia quem ele era em Cristo. Moisés sabia que Deus tinha o escolhido. Havia muitos capacitados, havia muitos que também teriam condições, tinham dons, mas Moisés sabia que Deus tinha escolhido ele para ser o libertador do povo. Então você tem que entender isso, meu amado. Deus tem falado aqui comigo nessa palavra hoje, dizendo que muitos ainda não tiveram bênçãos liberadas, porque no passado, em algum momento, você se rebelou contra aquele que Deus se levantou, aquele que foi bênção na sua vida, aquele que orava por você, aquele que jejuava por você, aquele que sofria, pagava retaliações, preço altíssimo, para te ver levantar, para ver Deus te libertar, para te socorrer das garras do inferno. E você pagou com rebelião, com desfeita, com ingratidão. E outra coisa, Corá não foi sozinho. Ele levou consigo mais 250 levitas. E o pior do pecado da insubmissão é esse. A palavra de Deus nos diz aqui em Gálatas 5, Paulo falando aos irmãos, né? Porque houve questionamento se era certo o ensinamento de Paulo ou não,
porque Paulo dizia que a maior não precisava mais da incircuncisão, o que com Cristo isso acabou, o que importava era a fé no coração, essa era a verdadeira circuncisão. Então houve questionamento se ele era um líder que estava fazendo o que era certo mesmo. Então Paulo disse para o seu povo aqui em Gálatas 5, quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Quer dizer, isso não é de Deus. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E esse é um grande problema daquele que está sob influência maligna, que tem o pecado da insubmissão. Ele não fica só com o seu coração insubmisso àquela autoridade que Deus levantou para a vida dele. Ele fica com o coração insubmisso e ele sai fermentando outros. Quer um exemplo disso? Alguém abre um grupo célula, né? Ali com a bênção de Deus, sobre a direção de Deus, e aquele líder ali está abrindo a sua casa, está abrindo o seu coração para receber pessoas só para ser bênção para ele. E aquelas pessoas estão sendo abençoadas porque está debaixo daquela cobertura. Mas para aquelas pessoas serem abençoadas, aquele líder, antes de abrir a sua casa, ele tem passado tempo com Deus, renúncias com Deus, sacrifício, jejum, oração, e a unção está sobre a vida dele. Mas aí vem aquelas pessoas, vão para receber, são abençoadas, sabe que tem orações que elas sozinhas não conseguiriam, é debaixo daquela unção, com a autoridade daquele líder que estão sendo abençoadas. Mas de repente, de alguma forma, começa a surgir a rebelião, a inveja, o fermento. Então um grupinho, um começa com o outro, depois, sabe aquelas mensagens trocadas no WhatsApp, que o teu líder não vê, mas que Deus vê, e Deus revela os seus profetas? Irmão falando contra irmão e indo na casa do irmão para ser abençoado através daquele irmão. Meus amados, isso para Deus é abominável. Isso para Deus é abominável. Quantas pessoas que já abriram suas casas para receber com amor, para ser bênção, e tem uma unção diferenciada sobre a vida dela, e que quem está indo na casa dela está sendo abençoado sim. Mas o reflexo da inveja, da concorrência, da ingratidão só faz fermentar e falar contra. Às vezes até diz, não, eu já vou lá toda a vida, tanto tempo, e não estou recebendo nada. Não está recebendo, não é por causa da unção que está sobre a vida daquele irmão, não, que Deus levantou, não. Daquele sacerdote que Deus já pôs a unção na cabeça dele, não. Não está recebendo porque Deus está sabendo que você não é digno de estar recebendo a bênção através daquela pessoa. Deus vê, meus amados. Deus vê. E Deus me pediu para passar para você esse esclarecimento. Tenha humildade no coração e não termine o ano sem reaver as pessoas que são autoridades espirituais, que já foram bênção na sua vida e você pagou com fermento, você pagou com ingratidão, com difamação, porque você não admitiu até hoje que dentro do seu coração há uma semente de concorrência. Dentro do seu coração há uma semente de inveja. Dentro do seu coração há uma semente de orgulho em não entender os caminhos de Deus. Porque Deus é quem levanta os seus escolhidos. A palavra de Deus diz em Efésios 4, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além dos céus, Jesus, né? Para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus levantou pessoas com um diferente tipo de unções, mas com propósito para abençoar as ovelhas. E as próprias ovelhas não veem isso. Tem ovelhas que acham que tempo de igreja é empresa. E tempo de igreja tem que significar promoção. E promoção para eles
É título, porque não estão pensando na unção, não estão pensando no sacrifício, não estão dispostos a pagar o que aqueles que Deus levantou espiritualmente pagaram para chegar até a unção que tem, mas querem ser reconhecidos diante da igreja por um título. Meus amados, títulos, tem gente aqui hoje em dia que está fazendo até curso para ser missionário, acredita? Até curso para poder ter o que Deus disse que tinha que esperar no tempo de Deus, mas recebe o título. Mas o que vai fazer diferença é a unção. É a unção, é o tempo de Deus, é Deus que justifica. Igreja não é empresa, que todo mundo que tem lá, daqui a pouco ninguém ia poder ter nenhuma ovelha. Porque toda ovelha acha que passou o tempo, tem que ser promovido. E Deus não trabalha dessa forma. Deus disse aqui, eu separei uns para isso, outros para isso, outros vão ser ovelha até Deus chegar. Mas isso quer dizer que não tem valor para Deus? Isso quer dizer que você não vai ter galardão no céu? Deus sabe quem levanta. Se Deus não te levantou nessa unção de apóstolo, de profeta, de evangelista, de mestre, de pastor, é porque tudo há um preço, mas tudo há um tempo. Se ainda não levantou, é porque ainda falta tempo. Se você está no processo, espera. Mas entenda que vai ter pessoas que vai passar o resto da vida sendo diácono, o resto da vida sendo sim presbítero, o resto da vida sendo evangelista. E isso não é nenhuma vergonha. Só em ser escolhido e ser salvo e ter saído da lama que ia te levar para o inferno se você morresse naquele tempo quando não tinha Jesus, só em ter sido chamado para ser o corpo, fazer parte do corpo de Cristo, já é uma bênção. Já é uma bênção. Mas isso não lhe diminui. Porque se você é chamado para Deus para ser um intercessor, as pessoas podem não ver. Não existe aquela de um dia alguém é intercessor. É algo tão lindo e santo que é do céu. É Deus que põe o amor no coração. Mas todo aquele que Deus separa para uma obra, um sacerdote profético, apostólico, evangelista, Deus primeiro o levanta na intercessão. É algo muito lindo, o primeiro dom que Deus faz é a gente ter amor para orar pelos outros, entende? Não é visto na igreja oficialmente, não é visto como um cargo, nem precisa, mas o céu vê, o céu está escrevendo. Então não fica com inveja, com rebelião, fermentando, tocando na unção daqueles que já foi derramado o óleo, daqueles que Deus separou, porque Deus fez aquilo no tempo de Deus. Aquela honra chegou debaixo de muitas lágrimas para aqueles que verdadeiramente foram levantados por Deus e no tempo de Deus, debaixo de muito sacrifício. E para ser bênção para as ovelhas, para ser bênção para você. Quantos de vocês têm sido abençoados através dos sacerdotes do Senhor? Então não toca naquilo que Deus sabe o que fez. É como se você dissesse, Deus, isso não está certo. Eu não acho que a pessoa está preparada. Olha as escolhas dele. Está fazendo decisões erradas. Que eles achavam que estava muito errado. Arão está ali e somente os filhos de Arão tinham o direito, não é? De estar ali acendendo incenso para o Senhor. Só aquela família sacerdotal ficaram com inveja. Eles disseram, nós também temos direito. Mas para Deus não era assim. Deus escolhe quem Ele quer. Então, o que eu quero te dizer com isso hoje é, se você sabe no seu coração, porque Deus já tem falado, eu tenho certeza que Deus já tem falado no coração, Deus não erra o endereço, e se você está recebendo essa mensagem, é porque Deus já tem indicado que no seu coração há essa brecha, há esse pecado que Satanás tem tentado, e isso tem te impedido muitas bênçãos serem liberadas, porque você já tocou na unção de muitos sacerdotes de Deus, que foram bênçãos para a sua vida, pessoas que abriram o lar para orar, para clamar por você, e você foi abençoado, foi liberto a alguém da sua família, coisas que não aconteciam só com a sua oração, você foi abençoado depois desta cobertura espiritual, mas você agradeceu com ingratidão, com rebelião, com desonra. E se você desonra quem Deus honra, você está em falta com Deus. O preço aqui foi muito caro. Moisés disse, eu não vou discutir com ele, tudo bem. Amanhã vamos todos nos apresentar
o que for o sacrifício apresentado por Deus, que ele aceitar, é aquele que é consagrado, é aquele que é santo, é aquele que Deus escolheu. E no resultado, meus amados, Corá, Deus queria destruir, era todo o povo. E a palavra diz que a glória de Deus se levantou naquele lugar. Sabe por quê? Quando se toca na unção de um sacerdote do Senhor, de um escolhido de Deus, que Deus sabe o preço que ele passa para ele ser aprovado a chegar o tempo daquela unção descer sobre a vida dele, é o próprio Deus que se levanta a favor. A glória de Deus veio ali no meio de Israel e Deus queria matar todos. E Moisés pediu novamente e disse: Senhor, por causa de um homem que pecou, o Senhor não mata todos eles, Senhor. E Deus teve pena. E porque aceitou o pedido do sacerdote, Deus não matou, mas mandou recolher e separar. E aquela família foi engolida, tragada pela terra. Deus fez com que abrisse ali um terremoto e engoliu todos eles. Os filhos, esposas, parentes, foram tudo com eles. Quantos estão sofrendo na família por causa de um rebelde que com a língua tem fermentado e tocado na unção daqueles que foram bênção para a vida dele, que foram ungidos de Deus enviado para clamar por eles, foram ungidos de Deus que abriram lá a sua casa para orar por eles, foram ungidos de Deus que pagava preço, jejuava, e eles pagaram com a língua, fermentando contra aquele que Deus levantou para ser bênção. Porque o pior de tudo é isso, é se levantar contra aquele que está de joelhos orando por você, que já fez um dia isso, que já jejuou, já pagou preço por você. E a palavra de Deus nos diz aqui claramente, tá bom, meus amados? Claramente, que o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder. E ao culpado ele não tem por inocente. Então, se você já agiu assim com autoridades espirituais que foram bênção para a sua vida, você está em falta com Deus. As bênçãos estão sendo retidas, por isso, é isso que Deus me pede para te dizer hoje. Em nome de Jesus, pede perdão a Deus e em nome de Jesus, a mesma boca que foi dizendo aos outros, falando daquela autoridade que abençoou a vida dela, aquela pessoa que estava ali, que foi ungida por Deus, você sabe que é ungido de Deus e você falou mal, peça perdão antes mesmo de terminar o ano. Se você quer tomar posse de um 2022 com as bênçãos do Senhor completamente liberadas. Foi essa a ordem de Deus hoje para mim dizer na tua vida. E vá aqueles que você falou mal, daquele servo de Deus que foi bênção na sua vida, daquele profeta de Deus que foi bênção na sua vida, e confesse o seu erro. E diga: Deus me deu o esclarecimento, porque eu estou passando por essas bênçãos retidas, porque eu estou passando por esse processo de sofrimento. A palavra diz que Deus não tem o culpado por inocente. E eu, por uma falta de sabedoria,